Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo Balaguer Cruz. Vou hoje conversar com vocês um pouquinho sobre o uso da luz na promoção de saúde. Essa é uma gravação, um material que foi feito para ajudar vocês que têm aparelhos da BIOS, tanto o BIOS 10 quanto o BIOS 2, a utilizarem de forma segura e com sabedoria os seus aparelhos. Bom, passando aqui, vocês podem ver o meu currículo, né? Eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fiz residência de cirurgia geral, fiz residência de cirurgia plástica, sou membro titular e especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tenho um fellowship em cirurgia crânio-maxilofacial, tenho mestrado em biofotônica aplicadas às ciências da saúde pela Universidade Uninove e tenho doutorado em farmacologia pelo ICB aqui da USP de São Paulo. Acabei de realizar uma pós-graduação também em adequação nutricional e manutenção de homeostase e atualmente sou aluno do MBA de Gestão de Saúde da Fundação Getúlio Vargas e chefe de equipe em um grande hospital aqui em São Paulo, na área de cirurgia plástica no Hospital 9 de Julho, tanto aqui em São Paulo quanto em Alphaville. Hoje, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que hoje em dia a gente acredita que medicina é baseada em evidências. Então, no livro mais lido e mais citado na história da humanidade, que é a Bíblia, no primeira linha, no primeiro parágrafo, que é o Gênesis, a gente tem ali a frase que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou o pessoal em latim diz fiat lux. E o que Deus fala depois disso? E viu Deus que era bom. Então é muito interessante notar que a luz está no princípio de tudo dentro dessa ótica espiritual judaico-cristã. E aí vocês vão falar, mas peraí, eu estou assistindo uma aula sobre luz e o camarada está começando a falar de religião e eu achei que essa aula ia ter um enfoque mais científico. Então, pois bem, vamos para o enfoque mais científico. Se vocês pegarem no planeta Terra, do ponto de vista de ecologia, e vocês pegarem as cadeias alimentares, em mais de 98% de todas as cadeias alimentares existentes no planeta Terra, existe um indivíduo unicelular, que é um fitoplâncton ou uma cianobactéria, que faz fotossíntese através da captação da radiação luminosa eletromagnética do Sol pela clorofila, que é um fotorreceptor, e a partir daí ele transforma essa radiação mais algumas substâncias em energia material, que é a glicose, e essa energia é depois acendida na cadeia alimentar. Então a luz, tanto do ponto de vista espiritual, religioso, quanto do ponto de vista material, está no princípio da vida no nosso sistema. Talvez seja por isso que a luz interaja com vários outros sistemas, E talvez por isso que a luz tenha essa pluralidade de funções e de atividades, que são o motivo pelo qual eu venho aqui conversar para vocês, para que vocês possam extrair com segurança as melhores práticas no uso da luz com os aparelhos que estão aqui do lado, o BIOS 10 e o BIOS 2. Vamos então a alguns aspectos históricos do estudo da luz. Então, se a gente voltar na pré-história, o domínio da luz, na verdade, vem com o domínio do fogo. Então, o que a gente percebe? Quando o homem das cavernas começa a dominar o fogo, ele domina ao mesmo tempo o calor e as pessoas esquecem de falar do domínio da luz. Por que as pessoas falam muito no domínio do calor? Porque com o calor foi possível que o homem das cavernas, que antes comia, era um ser onívoro, mas comia mais vegetais do que proteína animal propriamente, pudesse
cozinhar aquelas proteínas animais, com isso quebrar as ligações proteicas entre aminoácidos e dessa forma promover uma mais fácil digestão daquela carga proteica animal, que era o produto da caça que eles faziam. Advoga-se que a ingesta de proteína animal fez com que o córtex cerebral e o cérebro aumentassem de tamanho. E aí entende-se que foi isso que ajudou no desenvolvimento do Homo, do gênero Homo, até chegar no Homo sapiens sapiens e se tornar o topo da cadeia alimentar no planeta. Mas se a gente fizer uma breve analogia com um sistema de computadores, onde você tem o hardware e o software, nessa situação a gente está falando de hardware, ou seja, a gente aumentou a quantidade de material aonde você poderia armazenar informações. Mas não é isso que faz o computador ser útil. São as informações que são armazenadas ali que geram a operacionalidade ao computador. E é aí que entra a questão da luz proveniente do fogo. Por quê? Porque até então o período noturno era um período de trevas, Então, onde não há luz, há trevas. E no período noturno era justamente o momento onde os nossos ancestrais estavam sofrendo perigo de vida, seja por serem caçados como alimento para alguns predadores daquela época, como os tigres, os grandes felinos, seja o risco de um acidente com uma aranha, um escorpião, uma cobra, ou até mesmo uma briga entre tribos rivais. Então, o período noturno era um período de medo, de tensão, de trevas. E isso até hoje é colocado na nossa linguística, Porque estou passando por um período de escuridão, estou passando por um período de trevas, e a luz tem um papel e tem uma simbologia de libertação e de coisas boas, Tive uma luz naquele raciocínio, fiquei pensando, e aí me deu uma luz, eu resolvi a questão. Fulana estava grávida e deu a luz a uma criança. Então a luz está sempre implicada com algo bom, diferente da escuridão que está sempre implicada com mistério ou coisas ruins. Mas o que é importante nessa questão do domínio do fogo, tanto para o calor quanto para a luz? Porque foi justamente nesse momento noturno que o homem da caverna, que estava ali cozinhando a sua comida à noite, tem a iluminação da luz e começa ali a alimentar a CPU do seu cérebro com informações que eram compartilhadas no momento do jantar e no momento do pós-janta, contando histórias, storytelling, Hoje em dia o pessoal gosta desse anglicanismo, mas é o contar histórias. Então foi justamente a luz que permitiu que a nossa memória fosse carregada com as experiências trocadas entre diferentes seres humanos da mesma tribo e provavelmente com o passar do tempo entre visitantes, Então, imagina que as experiências que eram trocadas, olha, ali naquela árvore, lá em cima tem maçãs que já estão maduras, mas toma cuidado, porque ali no pé da árvore tem um grande formigueiro, para você não se machucar no formigueiro. Olha, ali naquele canto tem uma caverna, aquela caverna é muito boa para morar, mas uma outra vez que a gente foi lá tinha um urso lá dentro. Olha, ali naquele canto também é um lugar muito bom para se pescar, mas na beira daquele rio tem cobra, sucuri, que pode te pegar uma criança, ou seja, a troca de informações foi o que carregou a mente dos humanos para que eles ascendessem ao topo da carreira. Então a junção do calor com a luz fez com que o domínio do fogo fosse determinante na evolução do ser humano, E depois tudo isso vai passando com o tempo, Com as expressões, através das pinturas que também eram feitas com o uso, de tintas durante o período noturno, que gravavam, que ilustravam todas essas dinâmicas que eram agora transmitidas verbalmente. E a luz está ali
representada, né, como forma de terapia em algumas pinturas rupestres. Tem sempre um sol com o indivíduo deitado, tomando banho, ou sol com alguém que está machucado, ou sol com alguém caçando. Então a luz sempre teve um papel muito importante. E quando a gente sai dessa pré-história para civilizações mais antigas, o banho de sol e o uso do sol, da luz do sol como terapêutica, também é algo muito fácil de se constatar. Então a luz sempre esteve presente com essa finalidade de terapia na história da humanidade. O que é importante entender da luz e que já foi definido naquela época, né? A luz tem um papel e uma maneira de agir muito interessante. Então, quando vocês pegam, por exemplo, Pitágoras, né? Um sábio muito conhecido por todos nós pelo Teorema de Pitágoras, mas enfim, que atuou em várias outras áreas, viveu de 582 a 500 a.C., Pitágoras diz o seguinte: os olhos enviam partículas aos objetos, e tais partículas transmitem informações sobre cor e forma ao observador. Os olhos são sistemas ativos de luz. Veja, ele define luz como partícula, como matéria, como pedaço de alguma coisa, né? Então ele vê a luz como partícula. Na atualidade, a gente tem partículas de luz conhecidas pelo nome de fótons. E essa ideia, apesar que o Pitágoras diz que os olhos são sistemas que transmitem luz e não que a luz vem do Sol, né? É uma visão mais homocentrista, né? Do homem no centro do universo, mas o que eu quero chamar a atenção é essa percepção de a luz como partículas, que perdura até hoje, e a gente chama pequenas partículas, né? Pequenos pacotes de luz pelo nome de fótons. Um pouquinho depois, a gente tem Platão, né? E o Platão fala que a visão são raios que se originam nos olhos e colidem com os objetos. Os olhos são geradores de luz. Então, o que eu quero dizer aqui? Para Platão, algum tempo depois, em torno de 400 a.C., né, mais ou menos 100 anos depois, ele já descreve que a visão são raios que se originam nos olhos. Também a visão, né, também a percepção do homem como centro do universo, mas ao invés de falar de partículas, ele fala de física ondulatória, ele fala de raios, né? E esse é o ponto importante de se entender quando a gente estuda a luz, né? Existe uma dualidade onda-partícula. Então, quando a gente estuda a luz, nós estamos congregando a parte química, que é a parte material do fóton, com a parte física, que é a parte energética da física ondulatória, da radiação eletromagnética luminosa, que a gente chama de luz. Então, para entender luz, vai ser preciso entender a parte química da matéria e a parte física da onda, do raio. E é justamente por isso que ela tem toda essa amplitude, toda esta gama de atuações também. E como eu falei para vocês, a luz sempre teve este papel importante na humanidade, tanto que Platão tem duas frases muito importantes, né? A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz, né? Luz muitas vezes esteve relacionada com verdade, né? Com sinceridade, com certeza, né? Com interpretações da realidade que chegassem a um bom desfecho, né? E olha que interessante outra frase do Platão: Deus é verdade e a luz é a sua sombra, né? Ou seja, Deus irradia luz, né? A luz está sendo transmitida por Deus, né? E isso também é outro ponto importante, né? Perceber que tanto os gregos quanto o pessoal que escreveu a Bíblia antiga, né, os hebreus, todos veem a luz de uma maneira muito linkada com Deus, com uma obra divina, né? E se a gente for perceber o papel da luz, e se a gente olhar aqui nesse ambiente, o que está presente em todos os lugares, além obviamente do ar, é a luz, né? Então a luz está sempre muito presente
na nossa vida, no nosso dia a dia. E quando a gente tem ausência de luz, a gente passa a ter algumas dificuldades, mesmo porque o principal órgão do sentido no mundo atual, ainda mais com toda essa digitalização, é a visão, e a luz está intimamente relacionada com isso. Ainda entrando nessa parte histórica, a gente tem Euclides, um outro filósofo muito importante que viveu de 320 a 275 a.C. Ele descreve leis de reflexão e refração pelo ponto de vista matemático, Ele começa a estudar a luz, percebe que a luz segue numa trajetória de linha reta, de forma extremamente rápida, e começa a abolar todos os cálculos interpretativos dessas leis físicas da luz, E o Arquimedes, aquele que deita na banheira, e que percebe que a massa que sai da banheira é a massa do corpo dele, que também é outro filósofo muito importante grego, que viveu de 287 a 218, ele descreve pela primeira vez o uso de espelhos côncavos, espelhos com concavidades, para concentrar os raios solares e emitir esses raios de forma concentrada, aumentando a temperatura no local onde os raios vão ser direcionados, induzindo a combustão, fazendo com que pegue fogo. Mais ou menos o que uma lente de aumento faz, mas nesse caso era um espelho. E este foi um dos primeiros usos militares, bélicos da luz. A luz também sempre teve muita utilidade do ponto de vista militar, e foi justamente este evento do uso de um espelho côncavo, numa das batalhas que tiveram na Grécia Antiga entre as cidades-estados, que a cidade-estado de Siracusa usava espelhos côncavos para concentrar os raios solares, mirá-los nas velas dos navios inimigos, os trirrenos, que eram aqueles navios de remadores com velas, que tinham um ariete na ponta e que batiam nos outros navios para afundar, ou nas cidades, ou nos portos, e com isso queimar a vela desses navios, diminuindo a velocidade dos mesmos. Então, isso data de 287, 218 antes da era cristã. Já tinha esse outro emprego da luz do ponto de vista militar, como existe hoje em dia, o uso de lasers e LEDs não só como sensores de movimento, mas também como fontes de energia destrutiva por parte de exércitos, força aeronáutica, força espacial, até mesmo marinha, de certa forma também utiliza os lasers e os LEDs, as fontes luminosas, como material bélico. Passando para a parte de biofotônica propriamente, vale entender o que é biofotônica. Biofotônica é o uso da foto, da luz, interagindo com sistemas biológicos. E fotobiomodulação é o processo que você faz uma alteração do funcionamento de um sistema biológico com o uso da luz. E aí você tem fototerapia. Fototerapia é o uso da luz para uma terapêutica. Ou seja, nem toda fotobiomodulação é uma atitude fototerápica. Ou seja, você pode estar utilizando a luz sem fazer um tratamento propriamente. Mas toda fototerapia é uma fotobiomodulação, ok? E a biofotônica, por seu lado, congrega a fototerapia, a fotobiomodulação e outras interações da luz com sistemas biológicos que não estão relacionados propriamente com essas questões de modulação ou de terapêutica. É a área mais ampla de todas. Muito bem, na nossa era, o primeiro uso da biofotônica como terapia foi o que gerou o Prêmio Nobel de 1903 para o Finsen, que vocês veem aí na tela, que ele ganha o Prêmio Nobel pelo uso da luz ultravioleta no tratamento de lúpus vulgar. Já em 1904, Albert Einstein formula algumas bases teóricas de física para fundamentar o desenvolvimento do laser, publica isso em 1916 e 17 como a emissão estimulada, que é o que vocês veem aí, E igual a mc ao quadrado. E é nessa frase que, pela primeira vez, um pesquisador, um cientista, junta a dualidade onda-partícula. Por quê? E é igual a energia,
M é igual a massa e C é igual a velocidade da luz ao quadrado, que são 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado. O que ele quer dizer? Que você tem a energia, você tem a massa e a velocidade da luz. Quando você pega uma determinada massa e multiplica ela para ela vibrar a velocidade da luz ao quadrado, conforme ela vibrar mais e mais e mais e mais e mais, você passa a transformar aquela massa em energia propriamente dita. E se você desacelerar aquela energia a ponto de diminuir a vibração, ela se condensa e se torna matéria. Desta maneira, começa-se a poder explicar a dualidade de onda e partícula no começo, do século passado, do século de 1900, mais precisamente 16 e 17, quando Einstein publica essa teoria da emissão estimulada. Depois, abriu-se uma gama de pesquisas e, basicamente, em 1954, o Townes ele consegue criar um aparelho de micro-ondas, ou seja, ele consegue fazer com que um aparelho que gerasse pequenas energias tivesse essas energias amplificadas. E o micro-ondas que ele cria chama-se Maser, M-A-S-E-R, que é o pai do laser, L-A-S-E-R. E aí vocês vão ver que as siglas só mudam, um que fala de microwaves e outro fala de light, amplificated by stimulation emission radiation, Então, o micro-ondas é o pai do laser. Eu sei que muito poucos conhecem disso, mas o que acontece é que foram através dos estudos de micro-ondas que conseguiram fazer o mesmo processo de emissão estimulada acontecer com os fótons. Até que, mais propriamente em 1960, ou seja, 6 anos depois do estudo do Townes, que cria o micro-ondas, o Myman, que é esse que está aí no diapositivo que vocês estão vendo, ele consegue criar o primeiro laser, de espectro de luz visível com a excitação de um cristal de rubi. E tudo isso foi feito sob o patrocínio das Forças Armadas, basicamente da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Naquela época era Air Force of Army, não era a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, e obviamente que tudo isso foi inicialmente desenvolvido como uma arma. E a partir daí começaram a perceber que haveriam outras aplicações e começaram a ter as aplicações na área de saúde também. Outro ponto muito importante que até hoje é utilizado no nosso dia a dia, mais ou menos dessa época, é em 1958, Fritz Kramer, ele usa o termo fototerapia pela primeira vez, que é a primeira vez que a gente tem uma publicação, e ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre o tratamento de icterícia neonatal com a utilização dos raios ultravioletas. Hoje em dia o que a gente encontra em inúmeros berçários de UTIs pediátricas, que é aquele bercinho que tem na parte superior lâmpadas de ultravioleta para tratar a icterícia neonatal. E tudo isso foi descrito aí em 1958. Então, se vocês pararem para perceber, toda essa matéria, todo esse campo de atuação é algo muito jovem, tem em torno de 60 anos de idade apenas. E se você olha as outras terapêuticas na área de saúde, a grande maioria delas são muito mais antigas, a farmacologia, enfim, as técnicas cirúrgicas, as técnicas de imobilização, as técnicas tópicas, as técnicas têm um tempo muito grande. Se a gente for ainda para as outras formas de medicina, como por exemplo a medicina tradicional chinesa ou ayurvédica, a gente está falando aí de milhares de anos, 10 mil anos na ayurvédica, 6 mil a 8 mil anos na medicina tradicional chinesa. Então, quando você fala de laser, de fototerapia, você está falando de 60 anos de evolução. Claro que tudo isso no momento que a humanidade estava progredindo, mas o que eu quero dizer é que a quantidade de tempo de realização dessa terapia
comparado às outras, é muito pequeno, ou seja, tem muita coisa ainda a ser descoberta, a ser desenvolvida, a ser aprendida, né? E ser implementada, né? E eu vejo muito claramente que nós entramos agora no momento da humanidade onde os métodos físicos passam a ter um papel preponderante, né, na área de saúde, por inúmeras razões, né? Primeiro, porque são métodos duplicáveis, né? Eles são replicáveis, eles têm baixíssimo índice de contaminação, eles podem ser feitos com materiais recicláveis e, de uma maneira geral, eles trabalham com energia, né? E dependendo da energia que for trabalhar, a energia tem um custo muito menor do que a produção de algo material. Então passam a ter uma visão de futuro muito ampla, né? Então quem se predispõe a começar a trabalhar com luz, com certeza está alinhado com as novas ideias, né? Principalmente aí, né, que o pessoal hoje em dia chamam de ESG, né? É uma terapia totalmente focada por Environment, Sustainability and Governability, né? Que é o ESG, que hoje em dia está tão em moda. Muito bem, pessoal. Então, continuando um pouco mais, para a gente entender um pouco, né, o Goldman, em 1961, cria o primeiro laboratório para o uso de lasers na área médica. Em 1963, o Patel faz uma aplicação de um laser de hélio-neônio na dermatologia, com pouca penetração. Em 1965 é desenvolvido o laser de gás carbônico, o laser de CO2, que hoje em dia é o laser de alta potência mais difundindo no mundo afora. E para nós, do ponto de vista de fotobiomodulação propriamente, a história começa em 1969 com um indivíduo chamado Undermaster, que usa o laser de baixa intensidade na cicatrização de úlceras crônicas de difícil tratamento. Como que ele chegou neste ponto? Então, ele trabalhava num hospital chamado Semmelweis, em Viena, e o que acontecia? Né? Estavam naquele momento utilizando lasers de alta potência. Então o Undermaster fala assim, eu quero saber qual que é a menor potência deste laser na qual eu consigo algum efeito. Então ele vai fazendo os seus tratamentos, cada vez baixando mais a energia, até ver o momento que não acontece nada, né? E obviamente que ele estava num processo de corte, né? De destruição. O que acontece? Ele usava modelos experimentais, então ele precisava fazer a tricotomia, ele precisava cortar o pelo dos ratinhos, né? E ali ele ia produzindo as suas lesões com os seus lasers. Até que em um determinado momento ele percebe que o lugar que não teve nenhuma lesão onde ele aplicou o laser, comparado com o ratinho controle que ele não fez nada, o pelo cresce mais rápido nesse grupo de ratinho aonde ele atuou de forma a irradiar com esse laser de baixa potência. E isso foi algo que ele, naquele momento, ele não entendeu muito bem, porque ele não estava esperando aquilo, mas o fato é que naquela dosimetria, naquela dosagem, os ratinhos que tinham feito a tricotomia para serem avaliados apresentavam um crescimento do pelo mais rápido do que os ratinhos que estavam no grupo controle. E a partir daí ele diz então algo disruptivo, porque até então o estudo do laser era focado no laser que destruía, fazia um resurface, queimava, cortava, vaporizava, né? Um laser de destruição. Ele fala que ocorre um processo de biomodulação excitatória, positiva, ou seja, o laser está estimulando as células do folículo piloso a trabalharem mais rapidamente. E isso quebra um paradigma gigantesco, porque você passa a perceber que você pode utilizar a luz não só para destruir, mas também para construir. E a partir daí, as coisas começaram a desenrolar nessa área de fotobiomodulação, aonde a gente tende a utilizar fontes luminosas que não ultrapassem mais de 1 watt de potência, né? Potência e energia sobre tempo, eu vou explicar isso para vocês, mas são sistemas de luz que não geram energia destrutiva, mas sim energia biomoduladora,
excitatória ou eventualmente inibitória, ou seja, você pode estimular, você pode inibir sem destruir, sem matar as células daquele sistema. E continuando então os históricos, em 61 o Campbell tira um tumor ocular, em 64 o Kaplan começa a utilizar, Isaac Kaplan começa a utilizar na área de cirurgia plástica. Aí vocês estão vendo uma foto do André Mester, né, que usa em 66 o laser de Ruby. Em 67 o Daugert começa a utilizar o corante junto e aí bola a teoria do PDT. E em 72 começam-se a fazer cirurgias propriamente com o uso de laser de CO2. Em 73 retirada de hemangioma cavernoso. Em 76 e 77 mais cirurgias para diferentes patologias com o uso de laser de gás carbônico. Hoje em dia a gente tem inúmeras áreas de atuação. Eu trouxe para vocês aqui na prática clínica algumas das vantagens, mas a gente tem, como falei para vocês, né, essa linha do André Mester desde 68, que é a terapia, né, de pele no sentido de reconstrução, né, com fotobiomodulação positiva, ou até mesmo, né, no sentido de inibir, por exemplo, a formação de um queloide ou de uma cicatriz hipertrófica, uma fotobiomodulação negativa, né, inibitória. Tem também a linha de pesquisa que vai em direção aos fenômenos anti-inflamatórios, né, tanto para tratar problemas agudos como trauma, mas também para tratar problemas crônicos, né, como as doenças reumatológicas. Uma linha importantíssima e de larga utilização e que bem provavelmente todos vocês que têm aparelhos devem, né, entrar em contato e aprender a utilizar é a linha de tratamento de dor, porque o laser realmente faz uma grande diferença, né? E também a linha de ajuda, né, de metabolismo. Eu coloquei aí esse exemplo, né, de ajuda no metabolismo para drenagem linfática, mas a gente tem uma série de estudos mostrando melhoria do tratamento de diabetes, de hipertensão, enfim, coisas que a gente vai citar para vocês nessa breve conversa aqui, né? E na clínica experimental, hoje em dia, como eu falei para vocês, tem a parte de metabolismo, tem a parte de modulação de sistemas imunológicos, modulação da parte do funcionamento dos sistemas das células nervosas, ativação de células-tronco, né? E trocas de energia luminosa. Existem alguns pesquisadores que estão identificando que algumas trocas de informações em sinapses neuronais intracranianas acontecem com a liberação de luz, né? Então, uma das áreas que está indo muito aí para frente é a fotobiomodulação transcraniana, que parece ter um efeito muito interessante no córtex cerebral. Eu tive o prazer, né, e eu coloquei esse slide, de frequentar aí o laboratório, né, e a clínica do professor Dr. Leonardo Longo, que é um dos precursores do estudo da luz, e ali a gente fez um curso, participou de um congresso muito importante antes da pandemia, e ele tem uma linha de pesquisa que usa, né, uma imunomodulação através da irradiação, né, tanto external quanto intraluminal de sangue. Ele tem também, né, alterações, ele também estuda, né, efeitos, né, da irradiação hematológica para ver os parâmetros que mudam no sangue, e ele tem feito uma série de estudos com diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, além de estudos para lesões de corda espinal, né, de medula do sistema nervoso central, ou para lesões cerebrais com bons resultados. Ou seja, o caminho está aberto para muitas e muitas novas descobertas. O professor Leonardo Longo é esse senhor simpático com a mão na cintura, de gravata azul clara, e aí são alguns outros pesquisadores que estavam lá, o pessoal da Alemanha, um colega aqui do Paraguai, um outro pessoal da Nova Zelândia e alguns outros médicos ali da Europa. Eu acho que ali é um pessoal da Itália e o outro pessoal da Inglaterra, se eu não me engano. Então nós estávamos ali nesse mini curso, nesse mini congresso que a gente passou alguns dias com o professor Leonardo Longo, e foi uma pessoa que abriu minha cabeça para muitas coisas que são muito importantes serem entendidas, né? Quando a gente estuda uma nova terapêutica, você precisa entender que você pode estudar com um enfoque de fazer academia,
né? Pesquisa, e você pode estudar com o enfoque de fazer aplicação na sua assistência do seu consultório no dia a dia. Nós vamos nos focar a partir de agora muito mais na questão da assistência do seu consultório para que você rapidamente possa recuperar o seu investimento feito nesses aparelhos. Eu fiz academia, eu tenho mestrado, tenho doutorado, ainda faço alguns trabalhos, mas a visão acadêmica ela é diferente da visão assistencialista. Na academia, o seu comprometimento é com o melhor resultado possível, com a captação de dados. Na assistência, o teu comprometimento é resolver o problema do seu paciente, né? E de preferência de forma a ser bom para ele, né? E bom para você também, porque você trabalha com isso. Então, na academia, por exemplo, você não tem um compromisso com o tempo que você vai levar para chegar até o melhor resultado. Você pode usar o tempo de um dia inteiro para encontrar uma dosagem que vai dar um melhor resultado no seu modelo experimental de ratinhos ou de cultura de células. No teu consultório, bem provavelmente, se você quiser deixar o seu paciente das 8 da manhã até as 6 da tarde no seu consultório, bem provavelmente ele não vai voltar mais, né? Porque ele tem a vida dele. Então o teu consultório tem essa questão muito preponderante, que é o tempo que você vai utilizar para obter o resultado para o seu paciente/cliente. O que não existe como pressão na parte acadêmica, por exemplo, né? Ou eventualmente numa parte filantrópica, onde você cede todo o seu tempo e o seu conhecimento para fazer filantropia. Você teria teoricamente uma melhor aceitação de um tempo prolongado de tratamento que você não teria na sua assistência do dia a dia. E outras investigações, né, que também estão alinhadas com isso que a gente estava falando de ESG, né, e que o Longo participa, que tem também pesquisas pelo mundo inteiro, que é a aplicação do laser nas cirurgias minimamente invasivas com o uso de fibra óticas, a soldagem de tecidos, né, com o uso do laser, e o uso dos corantes para promover a Photodynamic Therapy, né, o PDT, ou Photodye Therapy, onde a luz atua sobre um corante, esse corante se desdobra em algumas substâncias e essas substâncias promovem efeitos biológicos. Para quem quiser ir um pouco além, trouxe para vocês aí, né, os logotipos e os nomes de algumas das sociedades. A maior sociedade de laser pelo mundo é a ASLMS, que é a American Society for Laser Medicine and Surgery, a maior de todas. A gente tem aqui no Brasil a SBLMC, que é a Sociedade Brasileira de Laser Medicina e Cirurgia, que infelizmente é restritiva com relação ao acesso aos seus membros. Ela restringe apenas aí para médicos, mas a gente tem outras sociedades, como a WALT, como a IALMS, como a International Society for Laser Surgery and Medicine, que tem aí uma facilidade para vocês acessarem os congressos e enriquecerem a sua bagagem teórica nesse sentido. Muito bem, vamos entrar propriamente então no que é um laser ou um LED. Qual que é a diferença, né, entre laser e LED? Então é importante entender que laser não é nome de ninguém, é uma sigla, né, que é Light Amplification by Stimulation of Emission Radiation. E LED também é uma sigla, que é Light Emitted by a Diode, né? Luz emitida por um diodo. Tanto uma quanto a outra pode ser utilizada para fotobiomodulação, mas elas têm diferenças físicas nas suas ondas. A principal diferença que tem, como vocês estão vendo ali, é que a luz do laser ela tem o feixe de luz colimado e coerente, ou seja, é um feixe de luz paralelo, né, colimado e coerente. O que eu quero dizer como coerente? Então, quando vocês olham ali as ondinhas, todo momento que um feixe tem uma onda que está subindo para o pico, a outra onda também está subindo para o pico, e eles vão descendo e subindo juntas, né, e sempre no mesmo sentido. Já no caso do LED, a gente não tem nem essa colimação e nem essa coerência, ou seja, o LED, que é um aparelho utilizado
né, hoje muito para iluminação de vias públicas, como lâmpadas, etc e tal, ao invés dele ser focado como laser, ele espalha a luz, né? Então ele não tem colimação, ele é feito para iluminar como um todo. E ele tem feixes que não são coerentes, ou seja, você tem momentos onde no mesmo feixe um fóton vai estar no ápice e o outro fóton vai estar no vale, tá? Então não há coerência, não há colimação, tá? Ainda vale ressaltar que esse processo todo pode ser transformar um LED em um laser de LED, né? Muitos dos lasers hoje em dia que eles têm ponteiras que são colocadas na frente da cavidade ressonante onde sai a luz do LED, transformando isso em um aparelho com emissão de luz do tipo laser, que é basicamente o que a gente vai conseguir com esse aparelho quando a gente utiliza essa ponteira do BIOS 2. Quando você coloca essa ponteira, você vai estar colimando esse feixe nesse sentido aqui. Outro ponto importante, então, para a gente entender as diferenças, né, das luzes, que são conceitos básicos. A luz branca, como vocês podem ver, é uma luz que tem vários comprimentos de onda, né? Cada comprimento de onda, né, que é a distância entre dois picos ou dois vales, representa uma determinada luz no espectro de luz visível. Quando vocês veem uma luz branca, isso significa que ela tem todos os comprimentos de onda. Então a gente vê uma luz branca como uma luz policromática, que congrega todos os comprimentos de onda. Outro ponto importante, essa luz branca incandescente ou por LED, ela é isotrópica, ou seja, ela se espalha em todos os sentidos. E como eu tinha acabado de falar, não há coerência entre os seus fótons. Já a luz laser, ela normalmente é monocromática, ou seja, todos os comprimentos de onda entre dois picos ou dois vales são iguais. É a mesma frequência, ou seja, é a mesma cor, né? Então os lasers normalmente têm uma única cor na sua onda, né? No seu feixe. Outro ponto importante, é paralelo, é colimado, né? É coerente. O que eu quero dizer? No momento que um fóton está no pico, o outro também. Na hora que está no vale, o outro também. E muitas vezes a gente utiliza um filtro polarizador na frente do aparelho, tá? Um filtro polarizador que nada mais é do que uma tela com um sistema de gradeado que só permite a passagem dos feixes, né, dos raios, pelos espaços vazados dessa grade, dessa tela, aumentando com isso a colimação, né, aumentando com isso as características similares dos raios para que eles fiquem mais paralelos possíveis. E isso é muito importante, porque quando você pega um aparelho de laser ou um LED de superpotência como esse, se eu falar para vocês que essa luz aqui que a gente tem nesse aparelho, ele é de 300 miliwatts, né? Isso aqui tem 300 miliwatts, ele passa a minha mão, é um LED de alta potência. Quando vocês percebem isso e vocês olham, por exemplo, para uma luz incandescente, a luz incandescente da sua casa tem 60 watts ou 100 watts, né? Que são praticamente 30, 40 vezes mais do que a potência de um aparelho desse. E aí você para pensar e fala, mas espera aí, como é que esses aparelhos fazem todos esses fenômenos fotobiológicos e a luz incandescente da minha casa não faz nada? Por quê? Por causa dessas características que eu acabei de falar para vocês, dessas características físicas de condensação, de colimação, né? De coerência, de monocromaticidade, que a gente consegue encontrar no sistema biológico uma molécula que capta essa energia luminosa. Não que a gente não capte as outras energias luminosas que estão no nosso lugar. A questão é a quantidade de energia que é direcionada, fazendo com que essa captação seja otimizada, né? Então,
dentro da gente. A gente não tem clorofila, como eu falei no começo da aula, mas que é um fotorreceptor, mas a gente tem dentro da gente moléculas fotoaceptoras, né? Não receptoras, fotoaceptoras, ou, se você preferir, o nome também utilizado, cromóforos. E essas moléculas, elas têm outras funções, mas quando você joga a luz nela, você meio que vitamina ela e ela passa a desenvolver as suas funções primordiais de uma maneira otimizada, melhorada, tanto no desfecho em menor espaço de tempo, quanto no desfecho com maior qualidade, né? E aí a gente pode citar hemoglobina, a gente pode citar melanina, e hoje em dia uma das principais descobertas a gente pode citar a água. A partir daí que os fenômenos acontecem. Eu preciso tocar de uma forma bem rápida e prática, porque também não é o motivo dessa aula é entrar em grandes discussões, mas dar uma visão geral para que vocês se sintam tranquilos, que é o uso dos parâmetros para calcular a dose, tá? Então, quando a gente calcula uma dosimetria, a gente precisa entender uma fórmula muito básica, que é essa do lado direito, que potência é igual a energia sobre tempo, tá? E dependendo da área que a gente vai irradiar, a gente vai ter a densidade de potência ou a densidade de energia. O que eu quero dizer? Que eu aplicar a mesma quantidade de energia numa área como essa é completamente diferente de eu aplicar a mesma quantidade de energia, por exemplo, numa área como essa. São áreas diferentes, portanto a densidade de energia nessa área, que é basicamente 1/4 da folha grande, se eu aplicar 10 joules aqui, eu vou ter um efeito muito mais intenso do que se eu aplicar 10 joules aqui. A interpretação de potência e energia, ela precisa, do ponto de vista prático, estar relacionada à área em centímetros quadrados onde você vai irradiar. Porque não é a mesma coisa você dar uma mesma quantidade de energia num pequeno espaço e num grande espaço. Então, partindo do pressuposto que potência é igual a energia sobre tempo, densidade de potência é a potência dividido pela área, densidade de energia é energia dividida por a área, ou, se você preferir, potência vezes tempo dividido pela área. A área normalmente em centímetros quadrados, a energia normalmente medida numa unidade chamada joules, o tempo em segundos e a potência, como eu estava falando antes para vocês, em watts. Muito bem, vale a pena conceituar o que é um joule. Vou dar dois conceitos muito claros para vocês entenderem o que isso significa. Um joule é a quantidade de energia necessária para você esquentar 1 litro de água ao nível do mar por 1 grau centígrado. Ou é a quantidade de energia necessária para você mover um bloco de 1 quilo numa superfície lisa sem atrito ao nível do mar por 1 metro. E é a partir dessas correlações que vocês vão ter uma ideia mais ou menos da quantidade de energia que vocês estão dando ou não para os seus pacientes. Existem inúmeros protocolos disponíveis, nesse momento não vamos discutir protocolos, mas é importante vocês entenderem do que eles estão falando quando vocês pegam, né, a densidade de energia, a potência, o tempo, né, a energia propriamente que está sendo utilizada. Depois a gente pode entrar em mais detalhes num outro momento. Muito bem, pessoal. Um outro ponto muito importante, né, que eu até mostrei, é a penetração do raio, né? Então, quando você pega, eu comecei a estudar laser no final da minha residência, nos anos 90. Então, quando a gente pegava ali os lasers de alta potência, eu comecei a ver os lasers de baixa potência. Um amigo meu falou assim: você tá de brincadeira comigo que você vai querer resolver problemas dos nossos pacientes usando o laser pointer, né? Aquela ponteira de dar aula. Isso aí provavelmente nem passa a pele do paciente. Aí eu peguei e fiz isso para ele, né? Quer dizer, será que não passa a pele do paciente? Né? Então, o que eu quero dizer com isso?
Primeiro erro conceitual, que a profundidade que a onda consegue atingir não está relacionado à potência, não está relacionado à energia. Então, o que vai determinar a penetração do raio desses aparelhos de baixa potência, sejam eles LEDs ou lasers de baixa potência, pela pele, é o comprimento de onda e não tem a ver propriamente com a questão da potência ou da energia. Obviamente que num ambiente de alta potência você vai acabar muitas vezes até transpassando, né, com um laser de alta potência um tecido que você vai cortar, queimar, etc e tal. Mas nesse ambiente de luz de baixa potência, os comprimentos de onda vão determinar a profundidade que as radiações vão atingir na pele. Então, quando você olha dentro do espectro visível de luz, você vai ver que as potências em torno de 500, mais ou menos 600, vão atingir a epiderme, né? As de 600 até os 700 vai chegar até a derme, e os infravermelhos de 800 nanômetros até 1000 nanômetros chegam até o subcutâneo, tá? Então, nas terapias de baixa potência, que são aquelas em que o dispositivo não atinge mais do que 1 watt de potência, a profundidade ela é atingida com a variação do comprimento de onda, que é medida em nanômetros. Pequenos comprimentos de onda, menos profundidade. Maiores comprimentos de onda, maior profundidade. Tudo bem, pessoal? Então agora eu vou passar para vocês 2 vídeos do professor Gerald Pollack, que é da Universidade de Montana, lá no noroeste dos Estados Unidos, falando sobre a água, né? E essa é uma das grandes fronteiras hoje em dia do estudo da fotobiomodulação, que a água provavelmente é o maior cromóforo, o maior fotoaceptor que existe no corpo. E vale a pena colocar que a água em si é uma bateria, né? Então, quando a gente joga luz na água, a gente consegue estimular uma série de fenômenos. E se vocês forem entender que o corpo humano é, no nascimento, 90% água, né? 89%, 90% água no recém-nascido, e com o passar da idade vai diminuindo, até que no idoso vai ser em torno de 60%, 70%, vocês já imaginam a gama de possibilidades que é a utilização da luz em contato com a água. Isso também é algo muito importante e também não é à toa, e no livro mais lido e mais citado na história da humanidade, depois do evento do dilúvio, onde Deus fica bravo, né, e gera o dilúvio porque estava bravo com os homens, ao final do dilúvio ele reestabelece o pacto dele dos homens com o arco-íris, ou no caso o arco da aliança. Através deste arco, reafirmo a minha parceria com os homens. E o que é o arco-íris? Luz e água. Então, através da parceria de luz e água, Deus reforça a ligação conosco. Então, acho que isso é bem emblemático. Acho que a medicina nesse momento e a ciência nesse momento começa a ter uma possibilidade de compreender determinados pontos que foram citados por inúmeros livros sagrados de diversas religiões, né? Eu estou citando a Bíblia porque é o livro que é para mim a minha orientação, mas em vários outros livros vocês vão encontrar uma série de dicas e de atalhos que antes eram tidos apenas como dogmas ou questões de fé e que agora passam a ser explicáveis, como essa questão da água que eu acabei aí colocando para vocês e que vocês vão perceber no vídeo do Pollack. Is quite beautiful to look at, and I guess you probably all know that you're 2/3 water, but you do, don't you? Right. But you may not know that because the water molecule is so small, that 2/3 translates into 99% of your molecules. Think of it, 99% of your molecules are water. So your shoes are carrying around a blob of water, essentially. Now, so question is, in your cell, do those water molecules actually
do something? Are these molecules essentially jobless, or do they do something that might be really, really interesting? And for that matter, are we even really sure that water is H2O? We read about that in the textbook, but is it possible that some water is actually not H2O? So these are questions that whose answers are actually not as simple as you think they might be. In fact, we're really in the dark about water. We know so little. See that? So another question, could you imagine droplets floating on water? We expect droplets to coalesce instantly with the water. The droplets persist for a long time. And then here's another example of walking on water. This is a lizard from Central America, and because it walks on water, it's called the Jesus Christ lizard. And of course, you'll say, well, I know the answer to this. The surface tension is high on water, but the common idea of surface tension is that there's a single molecular layer of water at the top, and this single molecular layer is sufficient to create enough tension to hold whatever you put there. I think this is an example that doesn't fit that. And here's another example, 2 beakers of water, you put 2 electrodes in, and you put high voltage between them, and then what happens is a bridge forms, and this bridge is made of water, and this bridge can be sustained as you move one beaker away from the other beaker as much as 4 centimeters, sustained essentially indefinitely. How come we don't understand this? So what I mean is that there are lots of things about water that we should understand, but we don't understand. A questão da água e o mecanismo de atuação é o ponto que nós vamos discutir agora, que consiste na captação da energia luminosa para que os fenômenos biológicos ocorram. Então, para que ocorra essa captação dentro do corpo, é preciso que a gente tenha moléculas, como eu falei para vocês, que são cromóforos, moléculas amigas, né, da cor, da luz. Foros, amigos, cromo, cor ou luz, tá? Existem inúmeras moléculas que fazem isso. Elas não são como a clorofila, que são fotorreceptores, né, que só tem esta função. Elas são fotoaceptoras, elas têm outras funções. E entre elas a gente pode citar, como a gente falou agora, a água, né, que é o principal em quantidade, a hemoglobina, a citocromo C oxidase, as porfirinas, a melanina, né? E quando essas moléculas captam essa energia luminosa, elas otimizam, né, as suas cascatas de resposta, fazendo com que os fenômenos biológicos ocorram de forma diferenciada, ou modulados excitatoriamente ou modulados inibitoriamente, dependendo da quantidade de energia que você joga naquele fotoaceptor. Quando a gente vê os fenômenos que podem ocorrer, a gente basicamente vai perceber que esses fenômenos biofísicos vão gerar alterações nos fenômenos bioquímicos celulares, né? E a gente divide didaticamente, academicamente, em 2 situações. A biomodulação, que pode ser tanto a bioestimulação quanto a bioinibição, e a gente tem também a terapia fotodinâmica, que é o uso de um corante que vai ser estimulado, né, que vai ser potencializado a sua atuação com a irradiação de uma luz, que vai liberar algumas substâncias, que em inglês se chama PDT, né? Essa sigla em inglês é Photodynamic Therapy, a nomenclatura mais habitual, mas para mim a nomenclatura mais adequada é foto, né, PHOTO, D-Y-E, que em inglês significa corante, therapy, né? Terapia com luz e corante. Para mim, essa terminologia photodynamic é mais indicada do que a photodynamic therapy, mas na literatura vocês vão encontrar mais como photodynamic therapy. O que é importante entender, e essa é a parte que vale a pena em relação a esses materiais, que é o BIOS 10 e o BIOS 2. É importante entender que vocês têm nas suas mãos ferramentas extremamente úteis, ágeis e versáteis. Quanto mais vocês conhecerem sobre a aplicabilidade delas, mais rapidamente vocês vão conseguir
tirar benefícios. Dentro de um ambiente de consultório, de assistência, é importante entender o que é um ganho ou o que é um custo. Então, se você compra um aparelho de fotobiomodulação e você não sabe fazer fotobiomodulação, esse aparelho provavelmente vai se transformar apenas num passivo, num custo no seu consultório. Ao passo que, se você aprender a utilizar e extrair o máximo desse aparelho, ele vai gerar para você ganhos. E essa é a diferença. Conhecimento é a diferença que transforma o aparelho que vocês compraram de passivo em ativo. E esse é outro ponto que vale a pena colocar, que é o nosso enfoque nos nossos cursos, né, que a gente promove, dentro do ambiente do consultório, tempo é dinheiro. Como eu falei para vocês, a questão da academia, onde tempo nem sempre é preponderante, dentro do consultório, tempo é dinheiro para você e tempo é dinheiro para o seu cliente também. Então, se você resolver o problema dele com uma aplicação de 10 minutos, é melhor do que uma aplicação de 3 horas. Se você resolver o problema dele com 4 aplicações, é melhor do que com 20 aplicações. Por quê? Porque o ativo mais valioso que existe é o tempo, né? Então, sempre que você consegue ganhar tempo, você está produzindo riqueza. E é esse o enfoque que a gente tem, e é esse o enfoque que esses LEDs de alta potência têm, né? Ganho de tempo, comparativamente com as outras opções que existem no mercado. Os LEDs de alta potência geram grandes potências, ou seja, entregam maiores quantidades de energia em menor espaço de tempo. Então, a partir do momento que você dominar essa tática, porque isso vai ter implicações nos fenômenos biomodulatórios, você vai ganhar tempo e vai otimizar os resultados que você tem na sua prática clínica. E isso é gerar tangibilidade, né? Ou seja, eu posso falar que você está melhor ou você está pior, mas eu posso dizer que você melhorou em um dia, 2, 3, 4, 5, 10, né? Então, você transforma aquele teu ganho em algo palpável, em algo observável, em algo em comum com todo mundo, né? É diferente, por exemplo, alguém falar eu estou me sentindo bem. Isso é muito vago, né? Ao passo que a pessoa fala, olha, eu melhorei em um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Então, quando você começa a trabalhar com essa grandeza tempo, você gera tangibilidade. E é isso que agrega valor na percepção de valor do seu cliente. Ele começa a perceber que ele está ganhando tempo, que ele está ganhando qualidade e fica mais fácil ele perceber o valor em aplicar a fotobiomodulação para promover saúde com o uso de luz no consultório. Um ponto importante dessa promoção toda, eu trouxe para vocês aí a minha tese de mestrado, que é justamente o ganho de qualidade, né? Que esse é outro ponto importante de tangibilidade. Então, a gente utilizando um laser de comprimento de onda infravermelho, a gente conseguiu melhorar as características biomecânicas da pele dos ratinhos, né? Então, a gente tinha 5 grupos, um grupo controle que não era tratado, um animal com pele íntegra, depois mais 4 grupos de 7 ratinhos, um que a gente fazia uma lesão no dorso com bisturi e não fazia nada, e outros 3, um que a gente dava o diclofenaco, que é um anti-inflamatório, e os outros 2 que a gente irradiava com luz o dorso do ratinho. E foi muito interessante que depois a gente retirava esse dorso do ratinho, colocava num aparelho chamado dinamômetro, que é um aparelho que fica puxando e soltando essa pele até ver o momento onde a incisão rompia depois de cicatrizar. E com isso a gente conseguia medir algumas propriedades mecânicas, como a elasticidade, como o deslocamento, como a rigidez do tecido e a força necessária para a ruptura. E o que foi muito interessante é que num gráfico de dispersão de pontos a gente percebe claramente que o grupo controle, que é aquele grupo que a pele não foi tocada, ele tem propriedades mecânicas muito similares ao grupo que foi irradiado com um Joule, né? Muito similares mesmo numa dispersão de pontos, ou seja, é como se após aplicar esta dosimetria, a pele que tinha sido incisada
qualitativamente se comportasse como uma pele saudável não cortada. E o grupo de 3 joules foi o outro que ficou mais próximo, e os que ficaram mais distantes foram o grupo não tratado e o grupo com diclofenaco, sendo que o grupo com diclofenaco ficou ainda mais distante do que o da pele saudável. E hoje em dia, uma das coisas que ainda é utilizada, né, nos pós-operatórios é o anti-inflamatório, porque o antibiótico já tem protocolos de utilização de antibiótico no intraoperatório e não utilização no pós-operatório. E o que justifica isso, né? Forma é função, ou seja, determinada forma vai gerar determinada função. Isso é uma regra básica na natureza. Então, quando a gente olhou os estudos histológicos com o uso do Picrocílios Red, a gente percebe que o grupo irradiado com 1 joule apresenta uma disposição maior de fibras de colágeno tipo 3 alinhadas do que os outros grupos, né? Isso gradativamente, quando a gente comparava com o controle. Então, na verdade, o que aconteceu é que o ganho de energia por parte dos fibroblastos, isso é intuitivamente, fez com que eles pudessem produzir um colágeno mais delicado, mais rebuscado, mais caro, mais custoso para ser produzido para a célula. E por que isso aconteceu? Porque a célula se utilizou da energia luminosa para alimentar estes processos, ou seja, você, quando vai estudar os fenômenos da vida, você precisa entender que a vida existe sempre no sentido de economizar energia e economizar matéria-prima. Então, quando você dá energia e matéria-prima, o fenômeno biológico envolvido nessa questão pode ser realizado com melhor qualidade e em menor espaço de tempo. Ao passo que na vida normal, no dia a dia, sem esse advento, o seu corpo vai sempre produzir um resultado que seja o mais rápido possível, com o menor gasto de energia. Então a gente faz com que os processos da evolução da natureza, os processos biológicos consagrados pela evolução, possam ser desempenhados no seu melhor potencial. É assim que funciona a fotobiomodulação. A gente não liga ou desliga como a farmacologia faz, a gente simplesmente estimula ou inibe processos bioquímicos, biofísicos, biológicos já testados e aprovados pela evolução e que estão presentes nos sistemas de vida aqui na Terra. Então temos aí um outro caso importante, um caso clínico, né, da evolução de um tratamento de uma queimadura de 2º, 3º grau numa paciente idosa, cardiopata, diabética, que num período de 45 dias, né, a gente tem aí o vídeo mostrando a aplicação na forma de varredura, né, essa é uma outra aplicação muito interessante, onde a gente faz o escaneamento da lesão sem parar em nenhuma posição. E depois da aplicação, durante esse período que eu falei para vocês, vocês percebem que a pele começou a cicatrizar até a pele fechar totalmente. E outro ponto que é muito importante, notem o tipo de pele que foi formada aí. Não é uma pele hipertrófica, existe sim uma hiperemia embaixo por vasodilatação, mas uma pele de qualidade muito parecida com a pele normal. Não é um reparo cicatricial, mas sim uma pele muito parecida com a pele original. Outro ponto importante que eu quero tratar, que é muito frequente no dia a dia, na prática de todos, é a dor, né? Para mim, eu trouxe aí para vocês o que mais me chamou a atenção na minha carreira como médico, como dor, que são essas crianças que têm uma doença chamada epidermólise bolhosa. Tanto eu quanto a minha esposa, há algum tempo atrás, a gente tratava muitos desses pacientes, chegamos a desenvolver um trabalho voluntário e filantrópico para mais de 300 pacientinhos, quase 350. Desenvolvemos uma associação que estava em projeto aí de se tornar uma ONG e a gente promovia uma série de atividades, seja doação de alimentação, de curativos, enfim. O fato é que essas crianças funcionam como pessoas grande queimadas, elas têm a ausência de uma proteína que liga a epiderme na derme, isso forma bolhas, essas bolhas se rompem e essas crianças têm dor desde o primeiro momento que nasceram até o final da vida, né? Então,
Dor é um fenômeno muito pesado, muito triste, né? É uma experiência sensorial e emocional desagradável, que normalmente está associado a um dano tecidual potencial ou de fato, né? Isso é o comentário descrito pela Associação Internacional para o Estudo de Dor. O fato é que quando você tem dor prolongada, você acaba gerando alterações no mecanismo de mental, né, de raciocínio, o que acaba prejudicando o indivíduo, né? E dor é um negócio tão sério que se eu perguntar para vocês se vocês lembram da pior dor que vocês tiveram na sua vida, provavelmente em 10, 15 segundos vocês vão se lembrar de uma série de eventos que são inesquecíveis, né? Agora, se eu perguntar qual foi o dia que você teve mais coceira na sua vida, provavelmente você não vai se lembrar, tá? Então, para essas crianças que sofrem dor desde o começo da vida, nós vivíamos de mãos amarradas porque a gente tinha que dar muito opioide para essas crianças, né? E o opioide tem uma série de efeitos colaterais, então nós ficamos aí pensando o que a gente poderia fazer com o uso de luz para ajudar essas crianças, e a gente desenvolveu um trabalho pensando na fisiopatologia, né? Então, quando a gente utiliza a luz, a gente joga energia, essa energia ela é captada pelos fotoreceptores, aumenta a síntese do ATP celular, né, intracelular, e a gente percebeu, né, que no transporte do impulso nervoso doloroso, para que isso acontecesse, precisava acontecer um aumento da permeabilidade da membrana, entrar mais o sódio do extracelular para o intracelular. Com isso a gente tinha um acoplamento com a bomba de cálcio, o cálcio entrava para dentro do neurônio e fazia com que o impulso pulasse de um neurônio para outro, ok? Então foi justamente essa filosofia que a gente teve para criar um protocolo que pudesse tirar das crianças o uso do tramadol, da morfina, para que isso não gerasse prurido, porque ao se coçarem elas tinham mais bolhas, para que não gerasse constipação intestinal, porque elas fazem bolhas no trato digestivo ali no final, no reto e no ânus, e isso gera uma constipação, fecaloma, translocação bacteriana, para que a gente diminuísse o risco de dependência química dessas crianças que passam a usar os opioides desde o começo da sua vida e com isso minimizar o sofrimento. Então a gente desenvolveu um trabalho que foi inclusive apresentado no Congresso Europeu de Feridas como apresentação oral, no Congresso Mundial das Sociedades de Feridas como apresentação oral, né, em 2014 e 2016, aonde a gente tinha grupos de 30 pacientes em 4 subgrupos, e a gente tinha grupos, primeiro, que usavam o curativo tradicional, que é o curativo largamente utilizado no Brasil, que basicamente é gaze com pomada, os outros que usavam os curativos de silicone, que são pouco aderentes para serem trocados, e 2 grupos que a gente associava a esses curativos o uso do laser. E olha que interessante, no grupo que tinha o uso do laser com o curativo não aderente, a gente diminuiu em 83% o uso de opioide. 83% do uso de opioide. E se vocês levarem em consideração que hoje um dos principais indicadores de qualidade de saúde pública pela OMS é o uso de opioide. Então esse trabalho foi muito bem aceito, foi muito comentado, né, nesses 2 congressos, porque uma redução de 83% no uso do opioide é algo muito significativo na prática clínica. O que eu quero dizer com isso é que vocês, dominando a aplicação dos lasers em determinadas regiões, né, e nesse caso a gente utilizou os recursos de acupuntura, né, então a gente usava um laser vermelho, né? E você fala, pô, Gustavo, mas você acabou de falar que o laser que mais penetra na pele é o infravermelho, por que você fez esse protocolo com um laser vermelho? Porque essas crianças, como tem bolhas que destacam a pele, né, descascam com muita frequência, eu não preciso de tanta profundidade porque a pele deles é mais fininha, tá? E a gente utilizava acupontos, pontos de acupuntura, que são pontos de sedação que geram analgesia, tá? Mas você também pode conseguir o alívio da dor
ao estimular por um tempo prolongado alguma terminação nervosa sensitiva da área que tiver com dor e com isso diminuir a dor do seu paciente também. E tá aí a diminuição, né, dos scores de dor, como eu coloquei para vocês, o tradicional score 9 e o melhor grupo, que é o grupo de curativos não aderentes com laser, 2, né? Então é quase 4 vezes a redução na escala de dor. É algo muito, muito, muito impactante. Esse mecanismo que eu falei para vocês, da inibição da subida do impulso nervoso pelo bloqueio do influxo de cálcio, também tem outro mecanismo que atua na diminuição do processo inflamatório, que é através da cascata da ciclooxigenase, né? A gente já estuda isso há muito tempo, que é o processo inflamatório. Então você tem os fosfolípidos de membrana, aí você tem um trauma, né? Daí você tem a ação da fosfolipase. Essa fosfolipase destrói aquela membrana celular, libera o ácido araquidônico, que vai liberar para 2 possíveis vias de inflamação. Uma via da lipoxigenase e uma via da ciclooxigenase. E é justamente nessa via da ciclooxigenase que o laser ou o LED, né, de potência reduzida, vai inibir a cascata de formação de prostaglandina E, prostaglandina D2, F2-alfa, tromboxana e prostaciclina, diminuindo também o processo inflamatório, que aumenta a sensibilidade dolorosa. Então você atua na fibra de transmissão de dor e você diminui os mediadores inflamatórios. E existe uma outra teoria também relacionada à similaridade, né, da transmissão da dor com o uso do opioide, com o uso do laser, né, aonde o opioide também atuaria nesse bloqueio, né, do influxo de cálcio, impedindo, portanto, a transmissão da dor. E isso acontece com essas modificações enzimáticas. Também existe um aumento da liberação de uma sedação natural, que é a endorfina, tá? E isso vai interferir na via inflamatória da ciclooxigenase. Então você tem inúmeros mecanismos biofísicos ocorrendo, com diferentes desfechos bioquímicos que vão diminuir a dor do seu paciente. Então você tem uma gama de possibilidades terapêuticas e a redução de dor realmente é algo importante, né? O paciente, depois de 5, 10 minutos de sessão, ele vira e fala assim: nossa, doutor, você tirou a dor com a mão. E na verdade você tirou a dor com o seu aparelho de fotobiomodulação. E realmente é algo que, dependendo da situação, você tira a dor por alguns dias, né? Eu lembro de uma colega, uma pessoa que já infelizmente faleceu, que era uma das pessoas mais habilitadas no Hospital das Clínicas em hepatologia, e ela tinha uma artrose de joelho, usava opioides, estava morrendo de dor, e ela veio aqui porque ela não estava conseguindo andar, e a gente fotobiomodulou em torno de 10 minutos cada um dos dois joelhos, e ela ficou 3 dias sem ter dor, né? Então, sabendo fotobiomodular, você consegue inclusive um efeito analgésico duradouro. Muito bem, então resumindo aí para vocês o que a gente já tinha discutido, que é a redução de síntese de prostaglandina E2, de TNF-alfa-interleucina 1, de ativador de plasminogênio. Nesse estudo, que é uma meta-análise, né, do Bjordahl, gigantesca aí, com muitos casos, né, de revisão sistemática, ele diz que não há uma correlação com endorfinas e opioides, mas é um trabalho, como vocês estão vendo, de 2006, e isso já tem novas visões sobre o assunto. Outro ponto importante é a redução de edema e hemorragia, redução de apoptose celular, melhora na microcirculação. E para vocês entenderem que nada disso é novo, o Miró, em 1984, já falava desse aumento da microcirculação, ou seja, um ambiente isquêmico tende a ser mais doloroso. Então, quando você aumenta a microcirculação, você gera uma diminuição da dor.
Você tem também uma melhoria da circulação do sistema linfático, e onde está edemaciado, o inchaço, o edema, a distensão dos tecidos gera mais dor. Então você melhorando a circulação linfática, reduzindo edema, diminui a pressão intracompartimental, melhorando também essa sensação de dor. E obviamente que a proliferação de células no sentido de cicatrização vai também diminuir a dor pelo processo de reparo da área lesionada. Aqui é muito importante, se vocês entenderem esse slide, que é a lei de Arnold-Schultz, vocês já vão aí ter entendido uma grande parte da fotobiomodulação. Na fotobiomodulação, mais é menos e menos é mais. Se eu quiser inibir um processo, eu preciso dar grandes quantidades de energia. Se eu quiser estimular um processo, eu preciso dar pequenas quantidades de energia, tá? De maneira bem generalista, que é o que o gráfico está mostrando aí, quando você usa grandes quantidades de energia, o exemplo que ele colocou foi a analgesia. Então, como nós estávamos conversando sobre dor, o principal recurso para você diminuir a dor é uma grande administração de energia nas áreas afetadas. Isso significa que, se você quiser cicatrizar uma ferida, você deve dar menos energia. Se você quiser tirar a dor da ferida, você tem que dar mais energia. Ou seja, com o mesmo aparelho, você pode fazer as duas terapêuticas, dependendo de qual for o teu enfoque no momento daquela consulta. Ou você pode até fazer as duas terapêuticas na mesma consulta, ou seja, você irradia a região da ferida, né, onde tem uma lesão propriamente, com uma pequena quantidade de energia, e você segue a anatomia da principal raiz sensitiva e irradia com uma grande quantidade de energia, promovendo a analgesia do local. Muito bem, pessoal, então chegamos agora a uma nova perspectiva, que é a perspectiva para a gente conversar a respeito do PDT, né? Que é uma das áreas mais legais da fotobiomodulação, com uma possibilidade de terapias futuras a serem desenvolvidas gigantescas, aonde a gente usa um fotorreceptor exógeno para fazer o processo de fotobioestimulação ou inibição, tá? Basicamente a grande maioria é inibição. PDT pode significar Photodynamic Therapy, como vocês estão vendo no slide, ou Photodye Therapy, sendo que dye, DY em inglês, significa corante. Então, para mim, essa terminologia me parece mais assertiva, porque fala especificamente de corante. Mas o que é importante, né? Eu vou fazer um pequeno exercício aqui com vocês, porque para que a gente possa falar de PDT, era importante conversar sobre tudo, para que vocês pudessem entender. Então, imaginem vocês, se eu pedisse para vocês fecharem os seus olhos e imaginassem isso que eu vou dizer. Loxodonta cyclotis, probóscide e pigmentos Pantone 032U, 083U e 057U. O que vocês imaginam, né? Provavelmente não vão imaginar muita coisa, mas eu estou falando disso daqui. Da tromba de um elefante pintada com essas cores, esses pigmentos que eu falei. Então, para que eu pudesse conversar sobre PDT, eu sei que talvez muitos já começaram a ver o material esperando, e a gente precisava passar sobre todos os pontos que a gente passou, para que a gente pudesse chegar lá. Então, precisaríamos falar das características físicas da radiação luminosa de lasers e LEDs, dos fotorreceptores, dos processos de bioestimulação, de bioinibição, de alguns processos fotofísico-químicos, fotofísicos propriamente, e agora chegamos ao uso dos corantes. No que consiste, portanto, pessoal? Consiste numa terapêutica que foca a desinfecção, mas com completa restauração do tecido, com possibilidades de repetição, sendo um procedimento pouco invasivo e que vai gerar
aspectos cicatriciais e estéticos e funcionais superiores aos métodos corriqueiramente utilizados, pois não gera dano ao tecido adjacente e muito pouco dano ao próprio tecido infectado, e tem um diferencial muito relevante hoje em dia, que é o baixo custo. Normalmente o PDT é um sistema de fototerapia que requer 3 fatores para agirem concomitantemente, e a partir dessa concomitância que os processos se desenrolam. Um é o uso do corante, que é o agente fotossensibilizador, o uso da fonte de luz e normalmente a liberação de oxigênio por ativação do corante. No nosso meio, o corante que a gente mais utiliza é o azul de metileno. Então, só lembrando, como eu falei para vocês, da gente recobrar os conhecimentos que foram passados anteriormente, nós temos fotoceptores, que são moléculas que absorvem os fótons de luz, podem ser endógenos, né, que se encontram dentro da própria célula, como eu falei do NAD, do FAD, da água, da hemoglobina, da melanina, tá? E podem ser exógenos, que é agora o que nós vamos falar sobre o PDT, né? Que são substâncias que podem ser administradas por via endovenosa, inalatória ou tópica transdérmica, são normalmente absorvidas pelas células da região. As células que mais absorvem são as que têm mais atividade, então as mais atividades mitóticas, e depois elas podem também ser concentradas, né, por exemplo, em tumores ou em células bacterianas, né, como bactérias gram-positivas, gram-negativas, células fúngicas e células hospedeiras de vírus também. O que acontece basicamente é que isoladamente esse corante não deve reagir com a luz, né, não deve degenerar o corante, né? E isso foi algo que no começo do desenvolvimento dessa terapia tinha problemas, porque os corantes eles eram degenerados pela própria luz ambiente. Então o indivíduo recebia o corante e no trajeto de sua casa até o hospital, até o consultório, ele acabava perdendo parte do efeito, porque a luz ambiente, mesmo numa pequena dosimetria, consumia parte do efeito que os corantes iam soltar. E aí a alternativa que se tinha nessa situação é que se faziam os tratamentos no período da noite. Com o desenvolvimento tecnológico, os corantes foram cada vez sendo melhorados a ponto de serem só sensibilizados por determinados comprimentos de onda. Então cada corante vai ter a sua atividade mais efetiva para um determinado comprimento de onda. E esse é a grande beleza, porque você consegue escolher o comprimento de onda que vai atuar melhor naquele corante e você consegue escolher o corante que vai atuar melhor em determinado tipo de célula. Então você consegue ter uma especificidade maior para a sua terapêutica. O que acontece no PDT são 2 tipos de reação, que a gente chama de reação do tipo 1 e reação do tipo 2. Nós vamos ver aqui. Então, na reação do tipo 1, que é a que acontece aqui do lado esquerdo do slide que vocês estão vendo, vocês têm, né, uma transferência de elétrons do corante para o substrato oxidável, que é o ground 1PS, ele se torna excitado, e aí depois você tem a formação de um radical substrato semi-oxidado, e esse radical ele vai atuar numa biomolécula, oxidando essa biomolécula e liberando espécies reativas de oxigênio. Ou não, ou ele vai atuar diretamente no ambiente, liberando esses radicais livres, promovendo a limpeza no ambiente, que é a reação do tipo 2, ok? Então na reação do tipo 2, esse estrado tripleto, né, que são 3 átomos de oxigênio, o ozônio no caso, vai transferir a sua energia de excitação por oxigênio molecular presente, né, no estado fundamental, gerando um potente oxidante tóxico para as células. Então, nessa reação do tipo 2 é o que você pode fazer, por exemplo, um desbridamento com o uso do corante. Então, além de você ter a reação do tipo 1, onde o corante penetra dentro do citoplasma, interage com uma biomolécula e na hora que você joga a luz, ele explode, ele lesa essa biomolécula, você tem a ação direta na reação do tipo 2 do substrato
oxidado sobre as diversas estruturas. É isso aí, pessoal. Eu trouxe então alguns artigos sobre este assunto, né? Que é uma revisão sistemática, onde dos 17 estudos, 11 deles mostraram o uso do PDT gerando, né, uma importante diminuição do tamanho da lesão, né, das feridas, uma importante diminuição da contagem de bacteriana, né, uma diminuição importante dos níveis de citocinas, do tempo de cicatrização, né, e isso varia, né, gerando aí um benefício importante tanto na qualidade da cicatriz quanto no tempo de cicatrização de feridas infectadas, né, nessa revisão sistemática. Um outro ponto importante aqui também, né, do tratamento de feridas potencialmente letais, né, como no caso das bactérias do tipo KPC ou MRSA, nesse caso, né, de meticilina resistente, Staphylo aureus, ou das carbapenêmicas, né, das pseudomonas com resistência a carbapenêmicos, aonde o uso do PDT gera, por exemplo, um aumento de 90% na sobrevida dos ratinhos infectados, né, com feridas infectadas por essas superbactérias, né? E isso é algo muito importante. Por quê? Porque essa tática do PDT não gera resistência bacteriana. Então ela pode ser repetida inúmeras vezes em diferentes indivíduos, que não vai ser possível a bactéria desenvolver resistência contra essa terapia, né? E isso é muito importante do ponto de vista de saúde pública. E a gente tem aí, por último, também a relação do PDT destruindo o biofilme, né? A gente sabe que no biofilme existe um gel de polissacarídeos, né, de diversos açúcares, onde as bactérias estão ali embebidas, e o PDT, através da reação do tipo 2, que é a produção propriamente dos radicais superóxidos, ele consegue quebrar essa estrutura, né, de polissacarídeos, fazendo com que essa troca de material genético que propicia o desenvolvimento de resistência bacteriana não ocorra. Então, concluindo essa parte de PDT, né, uma técnica promissora, como eu falei para vocês, para tratamento de lesões infectadas tanto por fungos, bactérias ou vírus, pois não induz resistência, pois tem um custo baixo também, né? Inúmeros estudos estão sendo feitos no sentido de identificar o melhor corante para o melhor target, né, para o melhor alvo, e qual que a dosagem e a luz que vai sensibilizar esse corante, né? E ao mesmo tempo a gente estudando qual o melhor corante para o melhor micro-organismo e qual a melhor luz para esse corante, a gente consegue ter um nível de especificidade elevadíssimo no tratamento dessas patologias com o uso do PDT, né, da Photodynamic Therapy ou da Photodye Therapy. Por último, mas não menos importante, uma prática muito comum é a prática do ILIB, né, que é o Intravascular Laser Radiation of Blood, que foi inicialmente aí postulada a partir dos estudos do Maus Gomberg, né, que sintetizou os primeiros radicais livres, né, que são compostos com elétrons não emparelhados, que querem se combinar com alguma coisa, né? Eles também perceberam que o corpo humano gera radical livre através, né, de contaminações, através de toxinas. Em 66, o Slater demonstra uma hepatotoxicidade pelo tetracloreto de carbono, né, produzindo reações químicas que formam radicais livres. E por último, o Linus Pauling, aí, o pai da vitamina C, né, e da medicina ortomolecular, ele cria, né, esse termo e ele mesmo começa a administrar grandes quantidades de vitamina C, que foi o primeiro antioxidante estudado, aí, largamente utilizado. Basicamente, quando a gente estuda hoje os radicais livres no corpo humano, são radicais livres, a grande maioria formados a partir de radicais de oxigênio, né, seus derivados e alguns metais, onde vale a pena a gente citar o ozônio, que é o O3, o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, o oxigênio superóxido, que é o O2 com um elétron a menos. Todos eles
estão presentes naturalmente no nosso corpo. Quando estamos em processo de estresse, eles aumentam, são eles que geram os cabelos brancos, as rugas, e são eles que são utilizados pelos leucócitos para promover a matança de agentes infecciosos e o desbridamento. A questão toda é que você tem na sua mão uma ferramenta de destruição e dentro do seu corpo você tem que ter mecanismos de tamponamento para que essas substâncias não destruam o seu corpo inteiro. Então o princípio do ILIB é justamente esse, né? Aumentar a produção dessas substâncias antioxidantes. E no caso, a principal envolvida nesse caso é a SOD, superóxido dismutase, né? Ela vai pegar esses superóxidos e vai mudar a conformação dessas substâncias para que elas não oxidem todo o corpo. Então, quando você faz o ILIB, você vai promover o aumento da produção de superóxido dismutase e dessa forma você vai obter os efeitos benéficos. Melhora, né, do fitness geral, melhora do ciclo sono-vigília, melhora do humor, né, diminuição no consumo de algumas drogas, melhora do metabolismo da diabetes, né, melhora da hipercolesterolemia, diminuição importante, né, dos sinais patológicos de um fígado doente, né, diminuição dos fenômenos inflamatórios de processos intestinais, melhora, né, de pacientes com esclerose múltipla, tanto no bem-estar quanto na mobilidade, diminuição importante, né, de síndromes dolorosas, melhora do tinnitus, né, que é o zumbido de orelha, e a diminuição de medicamentos para hipertensão para esses pacientes. Ou seja, pessoal, de uma maneira bem ampla, mas não tão ampla, eu fiz um pequeno apanhado dos benefícios que vocês podem ter com esses aparelhos. Claro que tudo isso vai aí depender do seu domínio e do seu estudo posterior, além desta aula. Para quem quiser me seguir, o meu Instagram é Dr. Dr. Balaguer, G de Gustavo Balaguer. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos em breve. Anotem as suas dúvidas e encaminhem para a BIOS que a gente vai estar respondendo na live. Hoje vou explicar, num tutorial básico, o uso dos equipamentos da BIOS. Esse é um folder que a BIOS envia para vocês, onde a gente pode ver os dois equipamentos que eles estão hoje no mercado. O BIOS 2 e o BIOS 10, que estão aqui ao meu lado. Esse é o BIOS 2, um aparelho handpiece, fácil de ser utilizado, sem fio, que dá muita mobilidade, que tem uma ponteira com uma fibra ótica que funciona para colimar, né, gerar paralelismo entre os raios. Ele tem um único comprimento de onda, que é o vermelho, e a ponteira dele tem 300 miliwatts de potência, esse aparelho entrega. Tem um console, esse console de carregamento tem um fio que vai até a tomada. Esse outro aqui é o BIOS 10, um aparelho também handpiece maior, que tem um fio de alimentação. Ele tem um bocal de plástico que vocês podem acoplar para impedir, né, o extravasamento da luminosidade e dessa forma não atingir as pessoas que estão ao redor. Esse aparelho tem uma chave de liga-desliga, tem os dois comprimentos de onda, ele tem 6 diodos centrais com comprimento de onda vermelho e 4 diodos laterais com comprimento de onda infravermelho. Então você pode utilizar o vermelho como comprimento de onda, você pode utilizar o infravermelho e você pode utilizar uma mescla da potência, onde fica 60% do comprimento de onda vermelho e 40% do comprimento de onda
infravermelho. Muito bem. Tanto um quanto o outro vem em uma maleta, aonde vocês vão encontrar dentro da maleta 2 manuais de informações para que vocês aprendam a ligar e a utilizar esses aparelhos. Dentro de cada um, como no caso do BIOS 2, vocês vão encontrar protocolos com dosimetrias para diferentes patologias. A BIOS também fornece um outro livro que vai indo agora no formato digital com diferentes protocolos explicados de forma mais detalhada. Para quem tiver interesse, basta entrar em contato com a BIOS e eles fornecem esse material para vocês. Bom, um ponto muito importante ao utilizar os aparelhos de fotobiomodulação e que vale muito a pena ressaltar é a utilização de óculos de proteção, ou seja, tanto a pessoa que está aplicando quanto o paciente devem estar utilizando óculos de proteção. Por quê? Porque apesar de serem aparelhos de uma classe funcional que não geram injúria, como alguns lasers que geram corte, perfuração, destruição, o uso prolongado dessa luz ou uma irradiação inadvertida por algum tempo no olho pode gerar uma cegueira transitória. Então se recomenda o uso dos óculos de proteção. Quando a gente vai fazer a aplicação, é muito importante também estar utilizando luvas de procedimento. Então calcem as suas luvas de procedimento, porque vocês vão manipular o seu paciente e para que vocês não contaminem ele. Muitas vezes vocês vão estar utilizando os aparelhos em cima de lesões abertas. E o que eu recomendo para que seja utilizado é o uso do filme plástico para gerar uma proteção contra a contaminação do seu aparelho. Então vocês vão utilizar o filme plástico para proteger, por exemplo, a ponteira do BIOS 2. Vocês vão proteger a ponteira do BIOS 2, obviamente vai tirar essa capinha vermelha para utilizar, e vocês podem também proteger o BIOS 10 com um fragmento maior desse plástico. Vocês protegem o BIOS 10. No BIOS 10 e no BIOS 2 é muito importante entender que no processo de proteção você deve deixar de alguma maneira espaço para que a ventoinha ventile os aparelhos internamente, porque se você obstruir essas ventoinhas e utilizar o aparelho por tempos prolongados, isso pode gerar um superaquecimento, gerando talvez a queima de algum material aqui dentro. E isso é muito importante que vocês evitem para que não tenham nenhum problema. Este é um ponto muito importante que eu quero colocar para vocês. Caso ocorra algum problema com o seu aparelho ou vocês desejem uma manutenção, a BIOS fornece esses serviços de assistência técnica de forma muito ágil. Eu mesmo, recentemente, tive um problema que eu quero alertar para vocês, que é, por um motivo de desatenção, uma ponteira dessas caiu no chão e quebrou essa ponteira que é feita de um vidro. E em menos de 3 dias eu recebi via Sedex essa ponteira por parte da BIOS. Eu estou aqui em São Paulo, a BIOS é bem próxima daqui, mas o que eu quero dizer é que eles conseguem atender vocês com agilidade. Sempre muito importante tomar cuidado ao manipular os aparelhos, porque apesar de resistentes, eles têm uma certa fragilidade. E essa ponteira, que é feita de um vidro especial, se ela cair ou bater no chão, ela se quebrará. E aí você não vai deixar de usar o aparelho, porque você pode utilizar o aparelho mesmo assim, com essa fonte, né, diretamente, mas em algumas situações vocês vão precisar dessa ponteira para direcionar e colimar melhor o foco de atuação, tá?
Outro ponto que é muito importante relacionado à utilização dos aparelhos é o processo de limpeza, né? Então, eu falei para vocês da proteção do aparelho com o filme plástico. Vale a pena colocar aqui uma outra tática que eu utilizo quando é uma ferida muito infectada, que além de fazer a proteção do aparelho, eu passo também o filme plástico em cima da lesão. Eu vou pegar um fragmento do filme plástico e vou cobrir a área infectada com o filme plástico, tá? E vou irradiar sobre o filme plástico. Então eu vou ter uma dupla proteção da área infectada e do aparelho. Dessa forma evita a contaminação. Quando a gente vai fazer a desinfecção dos aparelhos, normalmente a gente utiliza o álcool 70%, mas você também pode utilizar o álcool isopropílico, que é o mais indicado para a limpeza de materiais eletrônicos. É aquele álcool que tem um cheirinho diferente. A gente pega um algodão ou uma gaze, molha com o álcool, de tal maneira que ela não fique encharcada, mas também não fique seca, e aplica sobre o aparelho, limpa todo o aparelho e limpa também, obviamente, a ponteira. Mesmo que vocês tenham encapado anteriormente, é uma regra de segurança que vocês limpem detalhadamente todo o aparelho, porque as bactérias, os fungos e os vírus são seres microscópicos e não vale a pena dar chance para o azar de você ter uma contaminação cruzada entre os seus diferentes pacientes. Então limpa ele direitinho. No período de alguns poucos minutos o álcool vai evaporar e você vai utilizar o seu aparelho com segurança. Um ponto muito importante, hoje em dia existe no mercado alguns lenços também, especialmente dentro do ambiente hospitalar, que tem o hipoclorito e que é utilizado para fazer esta limpeza. No uso do BIOS 2 propriamente, então você liga o BIOS 2 apertando o botão P, aqui você faz a ciclagem 10, 20, 30, 40, vai até 90 segundos e aqui embaixo você consegue mudar a potência. Então você tem uma primeira potência com uma rampa de subida da intensidade até a potência máxima, no meio você tem a potência máxima e no último você tem 50% da potência. Então lembrando que ele tem 300 mW, nesse último aonde está aqui embaixo no fim da tela apenas os quadradinhos de uma linha, você tem 150 mW de potência. E para disparar o raio, basta apertar e o raio será disparado. E nesse caso que eu deixei por 10 segundos, ele vai parar automaticamente. Um ponto que é muito importante na utilização dos aparelhos, né? Vocês podem utilizar o aparelho da forma pontual em contato com a ferida, que é essa aqui. Você coloca o aparelho em contato com a ferida e usa pontualmente, o que vai dar uma área de mais ou menos 1 centímetro quadrado. Ou você pode utilizar a forma em varredura, que significa em você fazer um processo de vai e vem com alguma distância da ferida. Isso também é válido. Eu sei que as pessoas que são altamente acadêmicas vão ficar com o cabelo em pé, porque essa dosimetria não é exatamente igual à dosimetria dos protocolos, mas vocês não estão fazendo academia, vocês estão fazendo assistência. E na assistência, tempo é dinheiro. Então, o processo de utilizar a varredura, ele além de ser mais prático e menos cansativo, ele tem uma vantagem especial, que ele evita muitas vezes o aquecimento e o desconforto do seu paciente. Então eu utilizo a varredura com muita frequência no meu dia a dia, não só com o BIOS 2, mas também com o BIOS 10. A utilização do BIOS 10, ele tem um botão de desliga. Você liga ele, vai dar a mensagem H20, ele tem 20 minutos aqui, o H é high,
ou seja, nessa configuração High significa que ele entrega 1000 mW de potência, ok? Aqui a gente tem o botãozinho M, que é esse aqui de baixo, que vai mudar entre Red, Infrared e meio a meio, que são essas luzinhas aqui. Como eu falei para vocês, são 6 diodos centrais vermelhos e 2 laterais de cada lado, então dá 60% de vermelho e 40% de infravermelho. E aqui no High and Low, você aperta o High ou Low, você diminui pela metade a potência do aparelho, né? E aqui vocês apertam o Play e ligam o aparelho, tanto do ponto de vista pontual, mas eu também utilizo do ponto de vista de varredura, tá? Sempre lembrando que a varredura ela é menos cansativa para o operador e ela tende a gerar menor desconforto no quesito de aquecimento para o paciente. Qualquer tipo de dúvida, eu peço para vocês que vocês anotem essas dúvidas, encaminhem para a BIOS. Em breve estaremos aí desenvolvendo um sistema de lives, onde teremos um imenso prazer em responder. Aqueles que tiverem interesse em me seguir no Instagram é Dr. G. Balaguer, Dr. Balaguer, e vocês podem também seguir a Vânia, que é VDeclair Coin, VDeclair Coin no Instagram, onde vocês vão encontrar inúmeras postagens falando sobre fotobiomodulação e também falando sobre os equipamentos da BIOS, que são LEDs de alta potência, especialmente este daqui, que é um LED de alta potência vermelho, que ao colocar uma ponteira acaba colimando os raios e se transformando aí num laser de baixa potência, ok?